Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula eu vou te ensinar como escrever as nossas primeiras tags em HTML. Então, vamos direto para o código. Primeiramente, vamos criar um arquivo HTML. Basicamente, o arquivo HTML é um arquivo de texto comum. Então, podemos vir aqui na área de trabalho e criar um novo documento de texto. Vamos colocar o nome de meu _site. Vamos ficar atento para não usar o espaço normal, beleza? Vamos separar por underline para evitar conflito com os browsers, beleza? Dei Enter aqui, pronto. Vamos abrir esse arquivo de texto e escrever: olá, esse é meu primeiro site. Vamos salvar e pronto. Agora eu posso vir aqui no meu navegador e arrastar o meu site lá para dentro, olha só. Veja que ele já abriu aqui o texto que a gente escreveu. Bom, mas você percebe que isso não está sendo renderizado como se fosse um site. Está aparecendo um arquivo de texto normal. Outra coisa que podemos observar é que o nome do meu arquivo é meu _site. Mas aqui o meu navegador está falando que o nome do meu arquivo é meu _site.txt. Bom, isso acontece porque todos os arquivos no seu computador têm uma extensão. Por exemplo, aqui está dizendo que o nome do meu arquivo é meu site.txt, mas aqui o meu sistema operacional oculta esse .txt, porque ele não é útil para usuários leigos que não entendem de computação. Então, para o meu navegador entender que isso aqui é um site, nós devemos trocar esse .txt para .html. Assim o sistema vai entender que isso é um site, beleza? Para isso, vamos fazer uma configuração. Vamos vir aqui no menu iniciar, vamos procurar opções de pastas, é isso aqui mesmo. E aqui no modo de exibição, nós vamos rolar essa caixinha aqui para baixo e vamos desmarcar essa caixinha aqui, ó. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Vou dar um aplicar e vou dar um OK. Ela tem que estar desmarcada, beleza? Agora sim, nós podemos ver que o meu sistema já está mostrando o .txt, igual ao meu navegador. Primeiro eu vou fechar a minha aba aqui. E aqui eu vou clicar com o botão direito e vir em renomear, para eu mudar o nome do meu arquivo. E aqui eu vou converter ele. Ele é um arquivo de texto, eu vou converter ele para .html. Agora o sistema identifica que ele é um arquivo HTML. Bom, suponhamos que você digitou um nome errado. Você percebe aqui que ele ficou como um arquivo desconhecido. Se eu abrir ele aqui no meu navegador, ele abre como um arquivo de texto, porque eu só renomeei ele. Ele ainda continua sendo o mesmo arquivo, mas o sistema interpreta ele de uma forma diferente. Bom, se você sem querer colocar o nome errado aqui, nada te impede de vir aqui e consertar para meu site.html. Ao tentar renomear, o sistema operacional dá esse aviso aqui, alertando que renomeando essa extensão, você pode deixar o seu arquivo inutilizável. Mas de TXT para HTML não tem problema, então podemos dar um sim aqui. Beleza, agora você pode ver que o meu arquivo já ficou aqui, sendo interpretado como um site. Eu posso dar 2 cliques aqui e dar um OK, ou então eu poderia simplesmente arrastar o meu arquivo para cá. Já funciona e agora ele já apresentou aqui para mim um texto em HTML. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo, clique com o botão direito nele, venha em abrir com e depois venha no bloco de notas. Se ele não estiver aqui, venha escolher outro aplicativo e você pode selecionar ele aqui, mas fique atento para não marcar essa caixinha, beleza? Ela tem que estar desmarcada e clique no OK. Aqui eu vou colocar a tag button, que foi a que estudamos na última aula. Então, eu vou colocar aqui um teste. Vou vir aqui em arquivo e vou salvar. Aqui no meu navegador, eu preciso clicar nesse botão aqui para ele atualizar. Veja aqui no navegador que já apareceu o botão que a gente acabou de colocar lá no nosso HTML. Então, HTML basicamente é um arquivo de texto no qual nós vamos colocar as nossas tags aqui dentro, beleza? Bom, primeiro eu quero te explicar o motivo da gente ter uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Bom, o motivo disso é muito simples. Tudo que estiver entre essa tag será contado como o conteúdo dela. Então não importa, pode ter quantas linhas for. Se eu vir aqui e salvar, você vai ver que tudo que está dentro dela, entre a abertura e o fechamento, vai contar como conteúdo dela. Então, todos esses As que eu digitei aqui apareceu lá dentro. E se eu digitar um texto aqui fora, olha só, teste fora do botão. Olha só, teste fora do botão.
vim aqui, salvei lá no meu navegador, atualizei a página e veja que o que eu digitei fora do botão já apareceu aqui fora do botão, beleza? Até agora nós estamos usando o bloco de notas para editar nossos códigos HTML, mas isso não é nada profissional. A gente está editando aqui só para você entender que HTML é apenas um arquivo de texto normal, que você pode editar até mesmo no bloco de notas. Mas daqui para frente, a gente vai usar o Visual Studio Code que instalamos nas últimas aulas para editar o nosso código HTML. Então, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Eu vou apagar esse arquivo, vou colocar ele na minha lixeira e vou abrir o Visual Studio Code. Espero que você também faça isso junto na aula e pratique ao final da aula também. Repita isso para que fique na sua cabeça como criar um projeto, beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de aulas curso, beleza? Bom, crie essa pasta aí no seu computador e nós vamos separar ela para colocar as aulas do curso, beleza? Aqui dentro eu vou criar uma outra pasta, eu vou chamar ela de primeiro projeto. Aqui é nome de pasta, beleza? Lembra que a gente falou nada de espaçamentos? Então vou colocar tudo com espaçamento em underline, beleza? Primeiro projeto, vou vir aqui no meu Visual Studio Code e agora a gente vai abrir essa pasta que a gente acabou de criar. Primeiro, pode fechar essa aba aqui, não tem problema. E aqui a gente vem em Open Folder. Se não estiver aparecendo esse menu para você, ó, vem aqui também, tem Open Folder. Clicamos aqui, vamos lá na nossa pasta, tá na área de trabalho, aulas do curso e essa pastinha aqui. Vou clicar nela, selecionar pasta. Beleza! Então agora a gente está enxergando aqui aquela pasta que a gente acabou de criar, essa pastinha aqui. Inclusive, eu vou criar um arquivo de texto aqui, ó, vou chamar ele de teste. Você pode perceber que ele já até apareceu para mim. E eu consigo editar o arquivo de texto aqui, beleza? Só que o meu arquivo ele não vai se chamar teste não, então eu vou apagar ele. Eu criei o arquivo por aqui, né? E agora eu vou te ensinar a criar ele pelo Visual Studio Code. Basta clicar com o botão direito, vir em New File e aqui você coloca o nome do arquivo. Vamos colocar o nome de meu_site.html. Lembra que o nosso arquivo HTML deve sempre terminar com .html, beleza? Vou dar um Enter aqui e aqui o meu Visual Studio Code já entendeu que eu estou editando um arquivo HTML. Bom, vamos colocar uma tag aqui no Visual Studio Code. Eu vou colocar aqui a minha tag H1, é uma das tags que a gente vai aprender. Essa tag ela serve para títulos e olha só que interessante, na hora que eu apertar aqui o botão de fechar a tag, automaticamente o Visual Studio Code completou aqui para mim o fechamento dela. Por isso que é bom a gente utilizar o Visual Studio Code, ele vai automatizar muita coisa aqui pra gente, beleza? Bom, você tá vendo essa bolinha aqui que aparece no meu arquivo? Isso é porque eu não salvei ele ainda. Eu posso vir aqui no meu file e apertar em Save para salvar, viu que já sumiu. Bom, eu vou editar aqui, dentro do meu H1, eu vou colocar texto principal. Mas lembre que aqui pode ser qualquer texto, inclusive você pode quebrar a linha e digitar outros textos. Beleza, vou deixar tudo aqui na mesma linha para ficar bonitinho. E a partir de agora, eu não vou mais ficar vindo aqui e apertando em Save. Eu vou apertar Ctrl S, é o atalho para salvar automático. Então daqui eu posso apertar um Ctrl S, veja que a bolinha ali em cima já sumiu, beleza? Vou minimizar o meu Visual Studio Code. Eu vou abrir o nosso projeto, tem um arquivo HTML lá, né? Eu vou entrar nele. Perceba que o texto ficou maior. Ele ficou maior do que se eu tivesse um texto comum, tá bom? Você pode escrever textos aqui em qualquer parte do HTML. Se eu atualizar aqui, você percebe que o H1 é responsável por colocar o título na página. A gente ainda vai aprender a estilizar, como deixar isso mais bonito e também vamos ter uma seção que explica somente os títulos, porque ele muda a semântica do seu site, ele não influencia só na parte visual não, viu? Bom, essa aula foi para você entender como o HTML funciona. No HTML você pode colocar quantas tags quiser, então deixa eu multiplicar aqui as minhas tags, salvei. Vim aqui no meu navegador e apertei Ctrl R, que dá no mesmo de apertar aqui, tá bom? Daqui para frente eu vou usar o atalho Ctrl R para ficar atualizando a página. Bom, percebe que foi renderizado todas as tags que a gente colocou aqui no HTML. E uma coisa bem interessante também é que nós podemos colocar tags dentro de outras tags. Por exemplo, aqui eu coloquei teste1 e aqui embaixo eu coloquei um H1 dentro de uma tag button e coloquei aqui, ó, teste2. Salvei, vim aqui no meu navegador, você percebeu aqui ó, que os dois estão dentro do botão.
Porém, o meu texto está normal e o meu título está maior, assim como é o título, né? Ele é um texto maior, então perceba também que a gente pode colocar tags dentro de outras tags, tá bom? E ó, o HTML tem 3 peculiaridades que você deve ficar atento. Primeiro, é que se você escrever o nome da tag errado em algum lugar, o navegador não vai travar. Então aqui eu vou deixar apenas teste 1 no meu botão, vou apagar isso aqui tudo, salvei, olha só, normal. E eu vou errar aqui ó, o nome da tag. Se eu atualizar a página, veja que ele não me mostra nenhum erro. Porém, a tag também não funciona. Então fica atento para digitar o nome das tags correto, beleza? Agora sim funcionou. Segunda peculiaridade é que o seu código é interpretado de cima para baixo. Então se você colocar aqui na ordem 3 botões, olha só, botão 1, 2 e 3, salvei e atualizei a tela aqui, você percebe que ele foi renderizado na ordem que você colocou ali, teste 1, teste 2 e teste 3. E se você criar um outro botão aqui e colocar teste 4, porém colocar ele lá em cima, você percebe que o meu navegador também interpreta ele lá em cima, 4, 1, 2, 3. Então o HTML funciona de cima para baixo, beleza? E outra coisa também muito interessante do HTML, você pode perceber que muitas vezes nós vamos quebrar a linha. Por exemplo, usar uma tag assim, ó, que utiliza mais de uma ou duas linhas. E muitas vezes você vai ver tags que usa várias linhas e que tem várias outras tags dentro dela, beleza? E uma peculiaridade que a gente tem que entender é que o HTML ignora os espaços. Por exemplo, aqui eu vou digitar teste 3, vou dar um monte de espaço e aqui lá na frente eu vou digitar teste 2. Salvei aqui o meu texto e se eu atualizar a página, você percebe aqui que de todos aqueles espaços, ele só contabilizou um único espaço. Então, todos esses espaços aqui, eles não estão sendo contabilizados. O HTML só contabiliza um espaço por vez, por mais que eles estejam um atrás do outro, beleza? Então não se preocupa de às vezes ser necessário criar uma tag que precisa de bastante espaços assim e depois criar uma outra tag dentro para depois colocar uma outra tag dentro e assim por diante, tá bom? Não se preocupe com os espaços, pois o HTML ignora os espaços seguintes, ele só conta um espaço. Bom, essa aula é isso. Eu espero que você faça tudo o que você viu nessa aula. Espero que você pratique e repita quantas vezes achar necessário, tá bom? Bons estudos e eu te vejo na próxima aula. Tamo junto!